Só quero, irmão, lembrar uma coisa que é realmente importante. Essa questão de soberania de Deus é algo que precisa ser visto com muito carinho. Sabe, é algo que você precisa ser uma pessoa muito radical. Você precisa ser extremista em guardar a lei de Deus. Sabe o que eu faço para que eu seja um extremista em guardar a lei de Deus? Eu olho para o meu passado. Eu olho para a minha infância, para a minha juventude, o que eu era nos terreiros, o que eu era nas missas católicas. Eu olho para isso. Eu digo, caramba, a obra que Jesus fez na minha vida. Eu olho o caminho que eu estava, eu olho as coisas que estavam acontecendo na minha vida, as minhas lutas. Sabe o que é você lutar e dizer assim, caramba, não tem esperança. E tu está lutando sem ter esperança. Você está lutando e não está vendo o resultado. Tipo, eu não vou sair disso nunca, dessa luta, dessa coisa, desse sufoco, dessa fornalha. Não tem esperança. Aí vem Jesus e se manifesta. Caramba, muda tudo, mudou tudo. De mim para frente, gerações foram mudadas. Não foi só a minha vida que foi mudada. Quando eu me rendi a Jesus Cristo, e hoje eu estava lembrando pela manhã, que quando eu retornei, eu já tinha passado assim, conhecido uma igreja, coisa e tal, e a coisa não me satisfez, não tinha palavra suficiente para satisfazer ninguém. Aí eu larguei aquilo. 2 anos depois, quando eu voltei para a igreja, falei assim, era um domingo, eu estava assistindo os Trapalhões, você lembra os Trapalhões? Eu não perdia, eu ria muito com aquele negócio, eu não perdia. Aí um dia, eu estou ali assistindo os Trapalhões, aí vi a minha irmã saindo para a igreja, aí eu falei, mãe, onde foi a minha irmã? Ah, foi para a igreja. Onde é essa igreja? Ah, não sei não, um lugar aí não sei que, Rua da Mel. Eu falei, vou achar. Aí, vou na igreja. Irmão, nunca mais, desde esse dia, eu larguei os Trapalhões no meio, que já estava começando. Desde esse dia, eu nunca mais soube o que era um dia sem igreja até o dia de hoje. Vão completar 25 anos. Nunca mais dei uma voltinha ali, uma voltinha aqui. Quando eu cheguei na igreja, eu vi o pastor pregando Bíblia, e aquilo para mim significou alguma coisa. Eu vi ele pregando, falando da Bíblia, aquilo significou alguma coisa para mim. E eu ali no meu cantinho, eu disse assim, Jesus, agora eu não quero saber do que vem pela frente. Não me interessa o que vem pela frente, mas eu nunca mais largo o Senhor. Claro que eu não conhecia o que é martírio, as lutas, as aflições, as angústias, de que para seguir Jesus existe um preço, mas eu falei, eu nunca mais te largo. Quando eu falei, eu nunca mais te largo, eu estava pensando em que eu iria viver todos os dias da minha vida cultuando Jesus, indo numa igreja, enfim, esse panorama que a gente tem na igreja. Era isso que eu tinha pensado. Depois o crescimento espiritual foi acontecendo e Deus foi operando aquilo que olhos não viram, nem ouvidos ouviram na minha vida. Então, irmão, antes de Jesus entrar na minha vida, eu olhava para o futuro e via um cara derrotado. Um cara vindo de família completamente pobre, sem nenhum recurso, com um estudo de 2º grau, que quando eu terminei o 2º grau, eu vi que o meu 2º grau não prestava para nada. Era ilusão. Eu passei 11 anos sentado num banco de escola, acreditando que aquilo me daria alguma coisa, e aquilo não me deu nada. Eu não tinha nada para fazer com aqueles 11 anos de banco, em que eu fiz um 2º grau científico, era um sufoco. Eu ia para o colégio a pé, porque não tinha dinheiro para pagar ônibus. Eu ia a pé, passava a manhã inteirinha sem comer absolutamente nada, porque eu não tinha dinheiro para comprar um biscoito na cantina da escola, pagando aquele preço que acreditava que aquilo fosse proporcionar alguma coisa no futuro.
para que nós estudássemos, fizéssemos um segundo grau. Hoje o governo dá passagem de ônibus, o governo dá uniforme, o governo dá livros. Naquela época, não. Tudo os pais tinham que comprar, ou comprava ou não tinha. Era assim que funcionava. E ainda tinha exigência. Se não viesse com a roupa assim assada, não entrava. Eu tive vários problemas com o coordenador. Vários problemas. Época de frio, eu colocava uma camisa que eu tinha por cima e ele chegava lá e queria me barrar. E era tanto bate-boca, porque eu sempre fui folgado. Né? Sabe? Eu sempre fui meio folgado, irmão. Eu dizia assim, isso aqui é um colégio público, meu amigo. Ah, mas você não pode vir com essa camisa. Não tenho outra. Não, mas então tem que comprar uma camisa. Não tem dinheiro para comprar. Entendeu? Ah, mas não pode. Não, não pode, então me barra na entrada. Ele nunca barrou. Eu sempre fui com a camisa. Né? Então, eu olhava para o meu futuro, irmão. Eu dizia assim, caramba. Quando abandonamos, fui trabalhar no Bradesco. Justamente os funcionários do Bradesco se chamavam Bradescravo. É uma coisa horripilante trabalhar em banco, é uma coisa, sabe? A minha saúde, ela estava indo embora. Eu não suportava mais aquele negócio. Enfim, quando Jesus entrou na minha vida, eu vi as coisas mudarem. Eu falei, caramba, meus horizontes se abriram. As minhas expectativas, a minha vontade de viver, porque eu cedo, jovem, eu já pensava em morrer, porque eu já não via, imagina você, um jovem com 20 anos já querer a morte. Então, eu hoje olho e vejo tudo que esta palavra fez na minha vida. Eu digo, eu vou ser fiel a ela até a morte. Não abro mão dela uma vírgula para absolutamente nada. Jesus é o meu Senhor, eu só obedeço a Ele, não me interessa a arma dos homens, da polícia, não me interessa a arma dos traficantes, não me interessa a lei feita por palhaço no Congresso Nacional, eu só sigo essa lei, revelada pelo unigênito do Pai o Todo-Poderoso. Então, irmão, pare e pense, o que era você antes de Jesus, o que é você hoje? Você tem força para viver, tem vontade de ir adiante? De onde vem essa vontade? De onde vem essa força? Então hoje eu digo, Deus é sim na minha vida soberano. Tanto é soberano que eu já tenho um histórico de cadeia nas minhas costas, com muito orgulho. E poderia entrar na justiça e exigir que aquilo que está lá no banco de dados fosse tirado. Ao contrário, eu quero que fique lá, para que sempre que um policial estiver na minha frente, que ele puxar a minha ficha, ele veja com quem ele está se metendo. Quer saber quem eu sou? Puxa a minha ficha criminal e olha bem com quem tu está se metendo. Eu poderia muito bem tirar isso de lá. O advogado já me falou. Quer que mande tirar? Porque o processo está naquela palhaçada toda. Quer que exija até que haja julgamento? Não, deixa lá. Eu quero que fique lá. Todo policial que puxar, como é teu nome? Tupirani. Puxou, pô, tu tá fichado. Tô sim. Olha bem direitinho aí, vê com quem tu vai se meter. Ninguém faz o que eu fiz. Olha a placa dessa igreja aí na frente. Templo pós-prisão, ou seja, eu fui preso. Tu não vale nada então. Eu não valho mesmo não, toma cuidado comigo, eu sou perigosíssimo. Então, meu irmão, olha o que você era, olha o que você tinha, olha o que daria a sua vida, olha o que seria a vida dos seus filhos. Você tem filho hoje aprendendo violão, aprendendo uma bateria, aprendendo Bíblia, fazendo diferença na escola, os professores de boca aberta. Quem é esse menino que fala essas coisas? Então, vá com Cristo até a morte. E o lema desse ministério é Bíblia sim, Constituição não. E até os delegados estão engolindo isso goela abaixo. E não podem fazer nada. Sabe por quê? Porque soberano é Deus. Vale a pena viver. E se preciso for, morrer por Jesus Cristo. Temos perguntas aqui? Pastor, sim. Nessa questão do Estado, dessa origem da Babilônia, de Roma, essa questão teria a ver com aquela palavra da profecia de Apocalipse 17, que diz que
as 7 cabeças são 7 reis, são 7 montes, no caso da Igreja Católica, mas somente são 7 reis, e são 5 e um caiu e tal. Essas cabeças seriam, no caso, esse sistema, esse estado que se criou de rebeldia a Deus durante toda a história, e no caso vai ser o último do anticristo ali, também está representado. Por isso que Babilônia está envolvida ali também, porque é a raiz, é a mãe também dessa abominação também, além da religiosa. Exatamente, é a sequência, né? A sequência de fatos, e Deus está mostrando, Babilônia está aquela meretriz que é a Igreja Católica, que também é o último governo, que é Roma. Roma foi destruída? Roma foi substituída por algum outro governo? Não. Roma, por mais que Roma tenha tido os seus impactos lá, as suas derrotas em uma comarca, em outra, Roma prevaleceu, ninguém substituiu Roma. E Roma foi a unificação, Igreja Católica Apostólica Romana, que foi uma igreja evangélica que no começo se prostituiu, ou seja, deixou de seguir Jesus Cristo e passou a fazer aliança com o Estado. Daí, Igreja Católica, a palavra católica significa universal, que mera coincidência. Igreja Católica Apostólica Romana, e está subsistindo até hoje. Né? Dizem os católicos, a Igreja Católica foi a primeira igreja fundada por Jesus Cristo. Mentira! A Igreja Católica foi a primeira igreja prostituída a negar Jesus Cristo. É bem diferente. Então, tem tudo a ver, as 7 cabeças, os 10 chifres, né? Aquela nomenclatura toda ali, tem a ver sim com esse complexo de administração pública, esse complexo de rebeldia, esse complexo de domínio político e religioso que existe aí sobre a humanidade. Tem tudo a ver. Eu só gostaria de fazer um comentário. É que nós temos visto homens seguindo lei de homens, e por eles não terem entendimento do que eles estão fazendo, a lei que eles dizem seguir, eles se enganam, se iludem com essa tal lei que eles julgam soberana no Estado, e conduzem outros também ao engano, ao erro e, por fim, à morte mesmo. E nas organizações chamadas igreja também vemos a mesma coisa também. Homens também que julgam estar seguindo uma lei que, na verdade, não conhecem, um Deus que eles com certeza também não conhecem, porque se conhecessem a soberania de Deus, não seria essas abominações que nós temos visto, e por isso estão conduzindo milhares ao inferno. Exatamente. Né? É a explicação, resumo de uma história, pode-se ver nessas palavras. Pessoas estão criando leis, quando você cria lei, quando você determina leis, né, você acaba sendo um transgressor da lei de Deus. Né? O que acontece? Se você ficar na sua posição, qual é a nossa posição? Jesus falou, tu quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai, não é isso? Então, teu pai que te vê no oculto te recompensa publicamente, ou seja, tu vai receber direção de Deus. Lá em Jeremias 33:3, o Senhor diz, clama a mim, que eu vou te dar resposta. Eu vou te anunciar coisas grandes e firmes que tu não sabes. Então, Deus nunca disse assim, cria lei, estabelece lei. Não, clama a mim e eu revelo o que tem que ser feito. Esta é a regra. O que se vê hoje? Dentro das igrejas, os homens saíram criando um monte de recurso. É o ponto de contato da fé. Qual é o ponto de contato da fé? É a vassoura ungida, é o sal grosso, é o óleo ungido. O que mais? A rosa ungida. Então, quer dizer, começaram a criar regras que quando você olha para a lei de Deus, no que o Senhor Jesus sobre a terra proclamou, você não vê nada do que as pessoas estão criando. Mas são normas, são administrações que eles criaram a tal ponto de que as pessoas dizem assim, hoje eu estou indo na igreja, o que você vai fazer lá? Não, hoje é dia da rosa. Caramba, hoje é dia da rosa. Eu vou na igreja pegar a rosa. Não, hoje eu não perco de jeito nenhum, porque hoje é dia da fogueira santa. Eu não perco de jeito nenhum, a minha vida vai mudar. Ah, vai, com certeza vai mudar, pode ter certeza que vai mudar. E como vai mudar?
vai dar o teu tudo e vai mendigar o pão, vai ficar humilhado, largado, abandonado, vai mudar mesmo. Temos aí o relato de várias pessoas, inclusive pessoas daqui, que ficaram endividados até o pescoço, de tanto que deu o seu tudo nessas hipocrisias aí, nessas sem-vergonhices. Então, as pessoas criam regras e com as suas regras que criam, arrastam uma multidão para onde? Para o abismo. Agora, se Deus é soberano, eu entendo que eu não posso criar nada. Criador é Ele. Mas se eu não entender a coisa como tem que ser, eu estou criando regra, eu estou criando um monte de besteira, eu estou criando um monte de normas, eu estou traçando um monte de coisa. Se eu entender que Ele é soberano, eu entendo que eu tenho que me curvar a Ele. Eu tenho que receber dEle, eu tenho que ouvir dEle. Isso é a compreensão. Mas, como as pessoas por aí não estão nem aí para Deus, nós vemos cada absurdo, né? Em todos os programas, programa de assembleano como Silas Malafaia, uma vergonha de mercenarismo, pilantragem e hipocrisia. Programas como de Valdemiro Santiago vendendo um par de meia por R$153. Ainda diz que achou na Bíblia lá, porque Jesus mandou pescar e veio 153 grandes peixes. Caramba, né? Aí o outro bota o Morris Cerulo, um profeta, falso profeta caído, degenerado, para pedir R$911, não sei de quem. Aí vem o outro, diz que na fogueira santa a tua vida vai mudar, tu tem que sacrificar o teu tudo. E toma-lhe regra, cadê Deus? Ele está dizendo, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz abrir a porta, eu entrarei. Então é isso que tem acontecido. Criar leis, não. Criar regras, não. Né? Por exemplo, uma lei que criaram que tem destruído muita gente. Irmão, aqui no ministério só pode assumir alguma coisa quem for casado. Quem aí é casado? Aí levanta a mão só os que têm certidão de casamento. Ué, certidão de casamento é emitida pelos cartórios de Deus ou pelos cartórios dos homens? Desde quando certidão de casamento faz diferença na vida de alguém? Desde quando fez? Qual certidão Pedro tinha? Qual era a certidão de Tiago? Qual era a certidão de Adão? Qual era a certidão deles? Criou-se essa regra, impediu-se a ação do Espírito Santo. Então isso tudo é perigoso. Criar regras é um negócio muito perigoso, é um negócio terrível. Quando você cria uma regra sem Deus ter te dito que é assim, porque às vezes pode surgir novidade sim. Moisés pegou pessoas lá em situações em que Deus não tinha dado regra. Aí ele foi consultar o Senhor. Aí Deus falou, age assim, assim, assim. Então agora nós temos uma regra. Quando Deus dá. Agora, se eu vejo uma situação e eu determino, né, aí vira aquela palhaçada dos batistas. Não posso casar porque não é batizado. E não posso batizar porque não é casado. Então mata, bota o cara na parede, metralha ele de vez. Acaba logo com essa palhaçada. Então, nós não podemos criar regras, porque nas nossas regras sempre haverão os conflitos. Agora, Deus é onisciente. Quando Ele cria uma regra, acabou a história. Então, irmão, toma muito cuidado na hora de criar regra. Toma muito cuidado na hora de tomar decisão, se essa decisão não estiver muito clara aqui. Né? Para isso, nós temos a oração, para um Deus que opera além das próprias Escrituras, porque o nosso Deus não está limitado à Escritura. Perguntas? Pastor, aqui em Daniel 3,13, está escrito que Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas não diz que mandou chamar mais ninguém, só eles. E como o senhor falou aí, eles são a representação dos judeus. Mas eles seriam também a representação dessas igrejas, por exemplo, que ouvem a voz da restauração hoje e não entendem ou não querem realmente a voz da restauração, mas vão ficar na grande tribulação. Elas poderiam estar enquadradas aqui? Não. Porque no caso a gente vê o quê? Que todos se curvaram. Todos também estariam incluídos, as igrejas que estão na grande tribulação. Essa
essa grande massa que a gente vê aí, Sim. Universal e etc. Então, todos eles também vão se curvar, porque só fala que Sadraque, Mesaque e Abidinego que não se curvaram, né? Sim. O que acontece é o seguinte, Daniel, ele não representa uma igreja ou uma denominação. Daniel representa a igreja. Ou seja, Deus olhando, quando Deus olha para a terra, Deus olha para a sua igreja. Ou seja, Ele está olhando para uma multidão espalhada sobre a terra, aonde os olhos dele batem e diz, aquele ali é minha igreja. Mas em volta daquele ali, tem 1.000, 10.000, 20.000, ele está dizendo, não, aquele ali é minha igreja. Quando ele olha para outra nação, ele diz, ali eu tenho mais 2 que são minha igreja. Ali eu tenho mais 100 que são minha igreja. Ali eu tenho mais 1.000, aqui eu tenho mais 1, aqui eu tenho mais 2, ali eu tenho... Está entendendo? De todos os que se dizem ou pensam ser cristãos, Deus nunca olhou nem jamais olhará como denominação. Deus olha aquele que é guardião da sua palavra, que anda nos seus princípios, que tem zelado pelo seu espírito e recebido a sua voz. Essa é a igreja. Então Daniel, ele é toda a igreja existente está representada em Daniel. E muitos dos que pensam ser igreja, mas não estão incluídos aqui dentro, não são igrejas. Por exemplo, aqui ó, no nosso dia, Igreja Universal do Reino de Deus, isso é igreja? Eu nunca vi uma igreja onde Satanás governa. Igreja Católica Apostólica Romana, isso é igreja? Eu nunca vi uma igreja ser palco da pedofilia, do sem-vergonhice, do homossexualismo. Igreja, não tem uma tal de Lana Holden? Fundou uma igreja aí, não sei aonde. Eu nunca vi igreja dirigida por lésbicas e homossexuais, eu nunca vi. Mas não está com o nome de igreja. Quando Deus olha e vê a igreja, Ele não está vendo isso. Daniel representa igreja, e não os fracassados, não os caídos, não os desviados, não os derrotados. Então, a representação ali de Daniel é com aquilo que Deus está olhando como igreja. E nós vemos que Daniel está recebendo revelações que discernem o fim dos tempos. E discernir os fins dos tempos é uma revelação exclusiva para a voz da restauração. Discernir o fim dos tempos é uma revelação específica para quem está com o espírito da restauração. E nós estamos dizendo, Jesus Cristo volta no século 21. Vai por aí, pergunta nas outras igrejas, o que eles acham disso? Vocês estão malucos? Daquele dia e hora ninguém sabe. Vocês são loucos, estão querendo adivinhar a volta de Jesus. Vocês isso, vocês aquilo outro. Pois eu estou dizendo, Jesus Cristo volta nesse século que nós estamos vivendo, nesse século que nós estamos atravessando. Então Daniel, ele não se curva, ele some porque ele foi arrebatado. Ali é a simbologia de um arrebatamento. O irmão Francisco lembrou muito bem, no intervalo, quando ele diz, quando Daniel está numa outra situação lá, que eu vejo ele no capítulo 6, o império ali já mudou de governo. Antes é Babilônia, depois é o Dario. Essa mudança de império também tem seu significado, tem outras coisas. Tá? Então, dentro de cada império tem ali uma dispensação específica sendo encontrada. Então, tem que guardar essa aí, né? O que acontece? Outras igrejas existiam na época? Não existia mais nenhuma igreja. Tudo que era igreja está simbolizado aqui, em Daniel. Não existiam outros, né? Então, ali, Daniel não está no cenário, porque Sadraque, Mesaque e Abidinego representam os judeus que ficarão para a grande tribulação. Esses que também alcançarão o conhecimento do Deus de Daniel. Só um comentário aqui, pastor. Eu conversava com uma moça e ela falou que estava fazendo faculdade de Direito.
Inclusive, ela estava abrindo mão dessa faculdade porque, pelo fato de ter acontecido aquela morte com aquela juíza, e também ela não queria exercer advocacia porque ela disse que ia ter que, em várias situações, ia ter que defender causa injusta, né? E falando da soberania de Deus, até nisso, Deus é soberano, porque ela falou que para fazer essa faculdade tem que estudar alguns livros da Bíblia, Números, Levítico, que fala sobre leis. Sim. Tem. Agora, dizer que tem que ser advogado e que tem que defender causa injusta, não é verdade, não. Só se você não tiver caráter nem vergonha na cara. Porque você não é obrigado a pegar causa nenhuma, você pega a causa que você quiser. Né? Então, hoje nós vemos aí que os advogados, né? Se tem exceção, ela vai aparecer qualquer dia. Você vê que eles puxam um carro de hipocrisia muito grande. O camarada sabe que aquele cara é traficante, já mandou matar não sei quantos, já estuprou, já praticou sei lá o quê, e ainda aparece um advogado para defender esse cara. Tinha que pegar esse advogadozinho e jogar na prisão junto com o cara. Tu não tem vergonha na cara não, rapaz? O cara confessa os crimes pro advogado. Não, eu matei, eu fiz assim, 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 assim. E o cara ainda vai defender, né? Que caráter, né? Ou seja, o caráter dele é comprado por dinheiro, né? Os advogados da área criminalística que defendem bandido, eles chegam simplesmente assim, vem cá, tem quanto para perder? O que você tem para perder? É um assalto diplomático que os advogados fazem com os traficantes, com os bandidos. O que você tem para perder? Eu quero a casa, eu quero o carro, eu quero... E tem mais, sabendo ainda que não vai poder livrar o cara. Mas o cara quer pegar 80 anos, ele, eu consegui reduzir tua pena para 45. Sai comprando todo mundo, né? Que é fácil comprar juiz. Se tiver dinheiro, a coisa mais fácil é comprar juiz. Eles estão lá para serem comprados mesmo, né? Não vê agora a Maria Elisa Peixoto Lubanco, a juíza louca, aquela que mandou prender a gente? Mandou soltar o sobrinho do Fernandinho Beiramar. O cara sequestrou o ônibus, deu tiro em cima de policial, saiu ferido, foi parar dentro de um hospital, a polícia foi lá, pegou ele, tudo com as provas. A juíza Maria Elisa Peixoto Lubanco mandou soltar o sobrinho do Fernando Beiramar, porque não tinha provas. Mas tinha prova para prender 2 evangélicos, né? Tinha prova para prender os MCs, aqueles jovens compositores que fizeram composição, citava nome de traficante, para prender aqueles ali. Tinha prova, mas não tinha prova para prender um cara que deu tiro em cima da polícia, que foi pego lá dentro do hospital, depois de ter sido acertado. Esse não tinha prova. Isso é o judiciário é podre. Nós um dia descobriremos ainda quanto que ela levou nessa história. Mas deixa o barco rolar, né? Temos mais perguntas? Não? É uma pergunta da Francis, da Alemanha. Pastor, a mídia tem feito ênfase ao planeta que deverá, no mais tardar, segundo a previsão deles, atingir o planeta até o dia 16 de outubro. Barack Obama vai estar em Denver, num abrigo subterrâneo. Se isso acontecesse, estaríamos já vivendo algo dentro do Apocalipse ou apenas Mateus 24? Veja bem, isso não vai acontecer. Tá? Isso não vai acontecer. Ninguém precisa se preocupar. Uma montanha está passando perto do planeta Terra. Um planeta que está aí desgovernado está passando perto do planeta Terra. Vem o alinhamento dos planetas e pode acabar com tudo. Irmão, ninguém precisa se preocupar com nada disso. O planeta Terra tem ainda para sobreviver pelo menos 1000 anos pela frente, conforme mostram as profecias bíblicas. Então, o que nós já ouvimos a respeito dessas pesquisas de espaço sideral, cosmos, o que nós já ouvimos, olha, o planeta está correndo risco. Para mim não muda nada, eu estou ouvindo música, estou trabalhando, não faz a mínima diferença. Por quê? Porque eu, como igreja, eu conheço muito bem o final dos tempos, e os cientistas não conhecem. Por mais que eles digam, não tem jeito, vem uma montanha em direção à Terra, vai acabar a vida na Terra. Eu estou tranquilo,
estou compondo música, estou escrevendo estudo, estou pregando, estou fazendo a obra, porque eu sei que nada disso vai acontecer. Então nós não vamos nos deter tanto sobre um fato que realmente não vai acontecer. Por quê? Porque eu, como igreja, recebi a revelação de que o planeta Terra ainda terá 1000 anos pela frente com a sua população. Se eu tenho esse entendimento, se eu tenho essa revelação, eu posso declarar que o planeta Terra vai continuar aí, girando do mesmo jeito, na sua órbita, tudo bonitinho, conforme Deus prometeu para Noé. Estação após estação, e a sua aliança de que o planeta não seria destruído. Então, vamos seguir em frente, né? É uma pergunta da Lena. Alguém pode viver a vontade absoluta de Deus? Claro. Claro, e eu apelo que viva. Se você conhece a vontade, é possível conhecer a vontade de Deus? Sim, é possível conhecer a vontade de Deus. Porque ele disse, clama a mim, eu vou te responder. Então é possível conhecer a vontade de Deus. Se é possível conhecer a vontade de Deus, é possível viver a vontade absoluta de Deus. Basta que na hora de decisão, eu consulte a Ele. Ele vai me dizer, vai me mostrar a direção, eu vou seguir a direção que ele der, eu estarei sempre na vontade absoluta de Deus. E é bom lembrar que na vontade absoluta de Deus não existe acidente, não existe enfermidade, não existe derrota, não existe nada, irmão. Na vontade absoluta de Deus, seja como for, tu vai vendo sempre a glória de Deus. É uma pergunta de um ouvinte anônimo. Hoje, no tempo da graça, basta crer para ser salvo? E se for assim, então poderá ter salvo no catolicismo? Não, veja bem. O tempo da graça, o que é o tempo da graça, né? O tempo da graça é que Cristo Jesus foi dado pelos nossos pecados, né? Vamos assim usar aquele resuminho de João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá? Isso é o tempo da graça. Eu sou salvo, né? Como Paulo diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Quem tem fé em alguma coisa. Então eu tenho fé aqui, nessa revelação. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, porque foi Deus que proporcionou essa salvação, o veículo de salvação procede de Deus, isso não vem de vós, é dom de Deus. E ele ainda diz, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque obras cada um de nós poderia fazer, uma maior, outra menor, depende de recurso, depende de uma série de coisas, né? Criticaram a oferta da viúva pobre, enfim. Então, a questão é Deus, e nele crer, isso é o tempo da graça. Ora, se alguém crê em Jesus, a sua vida, as suas atitudes, as suas palavras denunciam. Tu também estavas com ele, tu fala como ele. Não, mulher, eu não conheci esse homem. Porque não conheceu, a tua fala te denuncia, tu andou com esse cara assim. Aí vem outro, tu é galileu, tu se parece com ele. Tu é galileu igualzinho a ele, tu não estava com ele não? Não, mulher, eu nunca vi esse homem aí não. Como nunca viu? Se tu é a cara dele. Eu te vi lá no horto com ele. Tu me viu andando com ele? Não, tu não me viu não. Eu te vi sim, eu te vi junto dele. Quem anda com Jesus recebe as marcas de Jesus. E não dá para escapar, não dá para fugir. Porque a cidade é edificada sobre o monte, é sal da terra e luz do mundo. Então, todos veem agora. Alguém na igreja católica ser salvo? Não, só se Jesus for palhaço. Lá não existe salvação, lá não é igreja. Jesus só salva nos seus conceitos, nos seus princípios. Se alguém crê em Jesus, não pode rezar missa para os mortos. Se alguém crê em Jesus, não pode estar fazendo batismo de criança. Se alguém crê em Jesus, não pode submeter seu filho a um batismo ou seu casamento à ministração de um padre pedófilo e homossexual. Se alguém crê em Jesus, não pode compactuar com essas obras. Se alguém crê em Jesus, não pode adorar imagem de escultura. Se alguém crê em Jesus, não pode compactuar com todo esse lixo que tem por aí, a canonização. Morre um papa, eles canonizam. Diz que o papa está fazendo milagre, que o espírito do papa apareceu não sei para quem, não sei para as quantas.
A tal Madre Teresa de Calcutá está fazendo milagre. Eu nunca vi ninguém no inferno fazendo milagre. Então, a salvação é para quem nele crê. E quem crê em Jesus, como que diz a Bíblia? Pelos frutos conhecereis a árvore. Olha para o fruto dos católicos, dos espíritas, e uma série de outros aí. Olha para o fruto do povo da Universal. Você pode imaginar um cristão discípulo de Jesus saindo com uma vassoura ungida pelo meio da rua? Ah, não tem condição. Isso não é discípulo de Jesus. Então, somos salvos pela graça, mas o que é graça? É que eu preciso exercer a minha fé e ter a minha conduta fundamentada no sacrifício, nos ensinos de Jesus Cristo. Isto é a graça. Graça não é de graça. Muita gente confunde graça como de graça. Não é de graça. Seguir Jesus tem um preço. Então isso não pode ser confundido. É uma pergunta da Vilma. Ela diz que essa noite sonhei que minha casa pegava fogo e muitas pessoas tentavam apagar e não conseguiam. Só eu com uma panela de água consegui apagar o fogo. Pode falar sobre isso? Tem algo espiritual? Talvez, né? Não é o tipo da coisa que eu digo assim, Deus está me falando, Deus está me mostrando. Não. Considerando a verdade do sonho, né? Considerando os fatores espirituais, quer dizer, se o objetivo era apagar o fogo, porque se mostrar o fogo pegando, né? Como vários casos aqui, o fogo pegando, mas não, está tudo bem, está todo mundo tranquilo, né? Tinha um irmão que sonhava que a casa dele estava pegando, e ele passeava no meio da chama, a casa incendiando, e ele não era bombeiro não, hein? A casa incendiando, ele passeando no meio da chama, está tudo bem, todo mundo desesperado, mas ele está tranquilo. Isso aí é algo bom, está representando uma situação. Agora, se tem um fogo e tem-se que apagar esse fogo, significa que aquele fogo é, vamos dizer assim, um aspecto destruidor, considerando um fogo natural. Com uma simples panela d'água, a pessoa conseguir apagar o fogo, aí eu já começo a imaginar que essa panela d'água, né? A gente sabe que panela é um símbolo bíblico, a gente sabe que água é um símbolo bíblico, eu já começo a imaginar que de alguma maneira ela encontrou o recurso espiritual para apagar aquele fogo destruidor que estava na sua casa. Essa casa pode estar representando simplesmente a vida dela, somente a vida dela, ou enfim, muitas outras coisas. O que cabe, então, é orar. Mas, em princípio, dá para acreditar na existência de algo espiritual, né? Que panela é essa? Agora cabe a ela saber, poxa, o que caracteriza essa panela de água? Por que essa panela de água? O que ela representa? Porque já tivemos casos aqui no ministério em que ficou claro para algumas pessoas, não quero dizer que seja o mesmo caso, porque cada sonho é um sonho, ficou claro para algumas pessoas que a água que aparecia na sua mão representava a palavra da voz da restauração, em que a pessoa conseguia com aquela água fazer muitas coisas. Mas, como cada caso é um caso, tá? Parece ser realmente algo espiritual. No que ela tiver dúvidas, só orar, né? Acabou? Mais perguntas aqui? Ninguém? Então vamos encerrar?